Vamos trabalhar hoje a colocação dos pega-mãos. Eu pensei em usar a G12, primeiro porque a gente está usando ela aqui no nosso projeto, né? E outra que é a maquininha que mais vem nos kits. E o legal disso é que fica um pouco mais útil para maior número de pessoas. Para quem está começando, né? E quer se acostumar a fazer essa instalação. E quer aprender a fazer essa instalação. Bom, sempre foi uma coisa um pouco na tentativa e erro. Mas primeiro eu vou pegar esse estilete, esse bisturi, e vou tirar essa primeira parte aqui, esse primeiro pega-mão, que é aquele que vai ser encaixado ali ao lado da cabine. Ao lado da cabine e também apoiado à base da máquina, né? Esse aí que você está vendo. Bom, eu estou fazendo com muito cuidado porque é muito fácil na hora que a gente separa, a gente acabar arrancando uma parte que não deve. Então, vamos ver se corta com cuidado, com uma laminazinha boa. E com muito cuidado para não se machucar. Qual que é o problema, né? Raramente isso encaixa de cara. Geralmente os encaixes são muito grandes para o buraquinho que tem na carroceria da máquina. Então, o que a gente tem que fazer? Eu costumo dar uma apontada nesses encaixes. Não, nem sempre isso se resolve de uma vez, tá? Às vezes a gente tem que apontar mais de uma vez porque, ao mesmo tempo, a gente não quer que fique muito fininho, para que o encaixe seja justo. É claro que numa situação extrema, a gente pode usar cola. Eu estou deixando a cola a postos aí por caso de ser necessário. Bom, agora parece que vai dar certo. Vamos dar uma olhadinha. Encaixei ali em cima ao lado da cabine e agora na base. Legal, mais um. E mais outro. Foi. Ah, então legal. Beleza. Rolou. Dá uma olhadinha aí. Primeiro pega-mão está colocado. A G12 tem vários, então vamos colocar os outros também. Lembrando que esses pega-mãos vêm junto nos kits, quando você compra os kits da Fratesc e também quando você compra a máquina avulsa, né? Sem falar que você pode comprar o próprio kit de pega-mãos avulso. Bom, agora eu vou trabalhar o outro lado. É o pega-mãos que fica do outro lado, o mesmo pega-mãos. E aí, de novo, né? A gente vai apontar. Eu estou usando esse bisturizinho, essa faquinha de hobby, mas que você encontra, né, nas melhores marcas, nas melhores lojas. Mas talvez um estilete também resolva. A única coisa é que, como ele é menorzinho, dá para trabalhar assim na própria unha, que é o que eu estou fazendo. Mas se for uma faquinha maior, não sei se funciona desse jeito, tá? Não sei se fica muito perigoso. Bom, o encaixe do segundo lado, já do outro lado, já foi. De novo, o pega-mão que fica ligado à cabine. Esse talvez seja o pega-mãos principal, porque é aquele que vai ser o auxílio para o maquinista, para o ajudante, para que seja quem for subir a máquina, não é? E ele serve também de uma proteção, não é? Para quem está andando do lado desse corpo mais curto da G12. Bom, beleza. Agora a gente vai instalar o pega-mão seguinte, que vai ser aquele que é ligado à frente da máquina. Esse aí é bem esse que você está vendo aí que está indicado na foto. Mais uma vez apontando. Esse aqui parece que já deu certo de primeira, hein? Vamos ver. Encaixou em cima, veja bem que tem dois buraquinhos, tem um que é mais difícil de ver, que fica logo ali ao lado do engate, né? Aí, ó, legal, ficou bonitinho. De novo, sem precisar de cola. Vamos ver se a gente consegue fazer o serviço até o final, sem precisar. Agora aquele que é do outro lado, mais uma vez vou dar uma pontadinha. Quando a gente faz isso, fica uma rebarbinha que a gente também precisa tirar. A gente está lidando com plástico, né? Não tem jeito. Tem um lado bom nisso e um lado nem tão bom assim. Mas os pega-mãos de plástico ainda são melhores quando a gente pensa na escala, né? Lembrando que originalmente os pega-mãos da G12 e da Fratesc eram feitos com metal, né? Tinha um lado legal nisso, mas por outro não ficava tão realista. Bom, beleza. Agora a gente vai retirar daqui da árvore de injeção os pega-mãos que vão ser laterais, também ligados à cabine e à base da máquina. É esse aí que você está vendo, tá? Existe um encaixe bem ao lado da cabine e um encaixe que fica ali na base, bem semelhante ao primeiro pega-mãos que a gente colocou. Aqui é bom que você também vai olhando a posição deles, né? Qual que vai onde. Isso é uma indicação que, pelo que eu lembro, não tem no manual.
Mas é claro, né? Hoje com a internet é legal que a gente pode pegar foto da locomotiva real e a gente se acha muito mais fácil. Enquanto isso, para garantir que você não perca nenhum vídeo, vê aí se você não quer se inscrever no canal e dá um joinha, que isso ajuda muito a divulgar o hobby, tá bom? Legal, mais esses pegamãos laterais. Esse aqui tá meio difícil de encaixar e olha o que aconteceu. Eu acabei apontando demais e perdeu muito desse encaixe. Então estou usando cola para plastimodelismo. Essa é uma colinha que se usa para montagem de qualquer kit plástico. E a gente encontra nas lojas de modelismo, né? Por exemplo, as que vendem o próprio material da Fratesc normalmente. E é muito fácil de encontrar na internet também, né? Eu só coloquei uma gotinha, um pouquinho de nada. Essa cola para modelismo é vantajosa sobre o Super Bonder porque ela não deixa marca. Agora a gente vai colocar os pegamãos que ficam na outra extremidade da máquina, o que seria talvez a outra frente, né? Só que próximo da outra frente, né? Não é ainda o da frente, é o lateral. É esse que tem três hastes verticais, veja aí, ó. Ele é fácil de identificar. Ele fica bem do lado da escadinha do corpo comprido da G12. Esse é legal de encaixar porque como ele tem três pontos de encaixe, ele fica muito mais rígido, muito mais fixo. Só faltam agora os pegamãos da outra frente, que são iguais aos da primeira frente, da frente do corpo curto, não é? O encaixe é igualzinho. Legal, eu espero que tenha sido útil e eu sugiro que você de repente assista de novo os pedaços que você achou que tem alguma dúvida, beleza? Para você poder chegar direto na sua máquina e montar os seus pegamãos pela primeira vez. Muito obrigado pela visita e um abração.